Prezados amigos do Movimento Espírita de Pernambuco, estamos dando início a mais um momento festivo do centenário da Escola Espírita Maria de Nazaré. Sejam todos bem-vindos. Hoje, 15 de setembro de 2020, estamos comemorando a data oficial dos 100 anos de fundação. Data em que no plano material teve início o labor da fraternidade e do amor ao próximo. Teve início o estudo e a vivência do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, no bairro do Arruda, aqui mesmo na cidade do Recife. E de lá para cá, de forma ininterrupta, acolheu, amparou e esclareceu tantas almas. Meu agradecimento a todos que deram início a esta jornada de amor e que certamente continuam seu labor no plano espiritual para que esta casa continue a despertar consciências. Por isso que fico feliz e honrada por fazer parte neste momento histórico para o movimento espírita do Estado e para esta instituição. Para abrir nosso banquete espiritual da noite, temos a grata satisfação e a honra de receber o núcleo musical Irmã Sheila, da Fraternidade Espírita Peixotinho, que irá abrilhantar nossa noite e alegrar os nossos corações. E com vocês, a Orquestra Peixotinho.
Só temos que agradecer a participação dos amigos e irmãos do grupo musical Irmã Sheila. Recebam, meus queridos, o abraço fraterno de todos nós que fazemos a Escola Espírita Maria de Nazaré. Dando prosseguimento à programação, convidamos o escritor e expositor Rafael Lavarini para refletirmos o tema Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Antes de passarmos a palavra para Rafael, façamos nossa prece. Senhor Jesus, Mestre amado, irmão querido, te agradecemos neste momento por estarmos juntos, unidos em teu santo nome. Agradecemos a irmã e mãe querida Maria de Nazaré por todas as bênçãos que tem derramado sobre todos nós, irmãos, filhos pequeninos que ainda somos. Abençoa, Senhor, todos nós que necessitamos do colo do Pai amoroso, justo e bom, e que possamos permanecer na harmonia, na fraternidade e com o amor ao próximo em nossos corações, hoje, agora e para todo sempre. E com vocês, Rafael Lavarini. Olá, meus amigos queridos. É uma alegria enorme poder estar com vocês nessa data tão especial para a Escola Espírita Maria de Nazaré, que completa 100 anos de existência. Então, uma casa espírita, um templo religioso para estar funcionando há um século, com certeza tem as marcas de Jesus. E que o Cristo possa permanecer, deixando suas marcas em cada coração que adentrar esse templo religioso. Sejam esses corações no campo físico ou também no campo espiritual, que os trabalhadores da Escola Maria de Nazaré continuem firmes, com fidelidade, com perseverança, para que eles possam também permanecer sendo intermediários das verdades de Jesus no coração de tantos aflitos que já perderam a esperança, que perderam a boa vontade de servir, de lutar, e que tantas vezes nesta casa tem ali novamente recobrado o ânimo para continuar as lutas do dia a dia. E eu quero agradecer muito o convite carinhoso para que a gente possa estar junto nessa data especial, fazendo reflexões acerca do Evangelho. O tema que nos foi proposto: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais um dos ensinos de Jesus ministrados pelo Mestre nas portas do Templo de Jerusalém, a aqueles que conheciam teoricamente a verdade à época, aqueles que tinham acesso à primeira e grande revelação da vida, Moisés, que foi postergado por uma revelação ainda maior, o Cristo, mas que naquela época se julgavam detentores da verdade absoluta, se julgavam o povo escolhido. E então o Cristo veio trazer uma mensagem ainda mais bela, porque enquanto Moisés é a justiça pela revelação, Jesus é o amor por excelência. E durante todo o Evangelho, aqueles que cruzavam com Cristo puderam conhecer a verdade, ainda que aquela verdade incomodasse. É interessante essa frase, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará, porque ela também, quando nós não abrimos o coração para conhecê-la como Cristo nos propõe, essa verdade ela não passa a libertar, mas ela passa a incomodar. E é natural esse processo, porque nós precisamos nos sentir incomodados para então entrarmos no processo de arrependimento e, por fim, reparação de todos os nossos erros, de todos os nossos enganos, dos quais por séculos temos vivido. E é por isso que a gente continua reencarnando. E é por isso que a espiritualidade vem falar no Livro dos Espíritos, através de Kardec, quando este questiona na questão 171, qual ou onde se fundamenta o dogma da reencarnação? Qual a justificativa de Deus para esse dogma da reencarnação? E ali os espíritos respondem que esse dogma
da reencarnação, ele se baseia na grandeza e na bondade divina, com sua imensa misericórdia, que sempre deixará a porta aberta ao filho arrependido. Portanto, nós estamos arrependidos, ainda que a gente não se lembre, mas arrependidos do nosso trabalho comprometedor do passado. Um labor que muitas vezes colocou as mãos em questões ligadas à matéria, em questões das quais eram embaladas pelo nosso ego, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelas nossas sombras. Não o trabalho conforme Kardec vem propor, ocupação útil. Ocupação útil do tempo. E através dessa ocupação útil, através do serviço, nós vamos encontrando esse movimento sagrado da vida, que um dia nos fará amar como Jesus amou. E para compreendermos, meus irmãos, o Cristo, para compreendermos de onde vimos, onde estamos e para onde vamos, nós precisamos entender que Jesus, de fato, é a grande mensagem do amor, mas é o amor capaz de triunfar a própria morte do corpo físico. E talvez por isso o evangelista João conseguisse trazer em todo o seu livro sagrado, em seu evangelho, detalhes de um Jesus espiritual que só ele conseguiu trazer. Desde o momento no capítulo 3, em que Jesus conversa com Nicodemo sobre as questões reencarnatórias, como em tantas outras passagens em que Jesus afirma: eu e o Pai somos um. Eu sei de onde vim e sei para onde vou. Esse discurso, inclusive, do Cristo é registrado no início do capítulo 8, nas portas do templo, onde mais tarde, no item 32, ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na própria lei está escrita, Jesus afirma, que quando dois homens dão testemunho de um fato, aquele testemunho é verdadeiro, e ali ele falava da sua grandeza espiritual, que era testemunhado por ele mesmo e pelo Pai. E eles então começaram a perguntar: mas onde está esse Pai? Quem é esse Pai? E aí Jesus falava com os fariseus: se vocês não estão me conhecendo, vocês também não vão conhecer o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então Cristo é trago por João como esse homem espiritual, esse médium de Deus. João era um discípulo que tinha mediunidade ostensiva, aliás, a mediunidade muito mais desenvolvida no aspecto ostensivo que os outros. Não fazia João melhor que os demais, mas ajudava João a entender a vida de uma forma muito maior. Tanto é que é o mesmo João que acompanha Jesus no momento da crucificação, naquele momento em que todos os seus discípulos o abandonaram. João estava com fidelidade, porque João havia aprendido o propósito da mensagem de amor. Porque a mensagem do amor, meus amigos, ela triunfa a própria morte. E a partir do momento em que o Cristo aparece ressuscitado, as diretrizes do seu apostolado, as diretrizes do cristianismo tomaram outra proporção. Se expandiu de uma forma muito mais ampla, muito mais rápida e muito mais forte. Ainda que houvesse perseguições, ainda que houvesse reprimendas, ainda que houvesse abusos de toda sorte com aqueles que seguiam Jesus, o movimento não parou mais de crescer, porque era o Cristo ressuscitado. Era a mensagem do amor que triunfava a própria morte. E talvez por isso, na primeira carta que Paulo de Tarso escreve aos Coríntios, no capítulo 15, ele vem nos afirmar: Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, todos nós também ressuscitaremos. Ou seja, a morte é apenas uma passagem para a verdadeira vida. O que Jesus afirma também no Evangelho de João, mas no capítulo 10, quando é convidado pelas irmãs Marta e Maria, que aliás clamam pela presença de Jesus, porque o irmão Lázaro estava muito enfermo, mas quando Jesus chega, ele já havia morrido aos olhos do mundo. E em verdade, estudando as obras de Kardec, percebemos que não era uma morte ainda, era talvez um estado de catalepsia, em que os sinais vitais ficam quase imperceptíveis, mas o Cristo aproveita para ensinar: aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Portanto, a morte, em verdade, não existe
aos olhos do Cristo. O que existe é a morte espiritual, quando nós fugimos dessa grande verdade da vida, que hoje nos chama através da doutrina dos Espíritos. Perguntaram a Chico Xavier qual a melhor definição de doutrina espírita. E Chico Xavier respondeu: Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Que possamos, portanto, meus amigos, compreender o propósito do Espiritismo, que é fazer luz, é resgatar a mensagem do Cristo na sua pureza profunda, trazendo ela com o amor, com o tempero da vida, mas embalada na mensagem da imortalidade. Paulo, portanto, no capítulo 15 da Carta aos Coríntios, vem nos afirmar que Jesus ressuscitou e que nós também ressuscitaremos. Mas como Paulo era um homem muito inteligente, ele quis endossar essa afirmação, nos dizendo que Jesus ressuscitou e foi visto por Madalena. Então ele traz uma testemunha da ressurreição. Aquela mesma que era tida como uma mulher de má vida, foi a escolhida por Cristo a trazer aquela notícia maravilhosa, que voltou a animar e fez com que o cristianismo tomasse uma proporção diferente de até então. Paulo continua, como um homem muito sábio, afirmando que a ressurreição de Jesus foi testemunhada pela própria mãe de Jesus. Uma segunda testemunha. Paulo ainda afirma que foi testemunhado também por muitos discípulos da Galileia, inclusive pelo seu apostolado, pelos 11 apóstolos do Cristo. Ele continua falando que mais tarde, aquela aparição espiritual de Jesus foi também contemplada pelos 2 discípulos que caminhavam na estrada de Emaús. Aquela mensagem maravilhosa, primeiro nos mostrando um caminho e o Cristo ao lado daqueles homens que caminhavam confiantes. Mas a partir do momento que o Cristo fez menção em abandoná-los, eles disseram: Senhor, não vá, porque a noite se aproxima. E quando Jesus, essa grande verdade da vida, ele se distancia pelos nossos próprios comprometimentos, pelas nossas próprias atitudes, pelos nossos erros, pela nossa ignorância, pelo orgulho e egoísmo que são as nossas chagas. Quando ele afasta, a nossa vida se torna uma noite, se torna trevas. E então, aqueles discípulos de Emaús, sabendo da necessidade do Cristo estar ao lado, eles clamam: Senhor, não vá. Mas não basta apenas clamarmos. Precisamos fazer um movimento para que nós não abandonemos Jesus, porque essa verdade está do nosso lado o tempo inteiro. E então é tão bonito que o Cristo não apenas permanece ao lado daqueles discípulos, mas vai para dentro do lar daqueles discípulos, mostrando onde é o primeiro local que Jesus precisa estar a fim de nos iluminar dentro dos nossos lares. Porque nós, meus amigos, nos trabalhos espirituais, no campo profissional, em todos esses âmbitos sociais em que estamos inseridos, somos reflexo do que somos com os nossos familiares. Somos a consequência daquilo que temos sido com os pais, com os filhos, com o esposo, com a esposa. E é tão bonito a gente ver a aproximação de Jesus a tantas gentes, a tantas pessoas e a transformação da vida destes. Por que não também nos esforçarmos para transformarmos a nossa vida em Cristo? Paulo continua naquela linha de raciocínio, citando, por exemplo, os 500 da Galileia, 500 discípulos de Jesus que testemunharam a sua ascensão espiritual. E por fim ele fala: e por último, Jesus veio ao menor de todos os seus servos, o menor de todos os seus discípulos, e me convidou às portas de Damasco para servi-lo. Vejam que linda essa mensagem. Vejam a humildade de Paulo. Jesus veio às portas de Damasco convidar o menor de todos os seus servos para que eu possa servi-lo nos dias atuais. Então o próprio Paulo foi testemunha do Jesus imortal. O próprio Paulo pôde perceber que o Cristo estava vivo
mesmo depois da crucificação. Não era lenda, não era história, era verdade. E então, meus amigos, separamos com muito carinho uma pequena página do livro Paulo e Estevão, a fim de meditarmos alguns pedacinhos dessa obra que, segundo Chico Xavier, a mais importante da sua lavra mediúnica. E diante dessa linha de raciocínio, diante desse contexto, não poderíamos separar outra passagem senão o encontro da verdade com aquele que perseguia a verdade. O encontro de Saulo com Jesus às portas de Damasco. Como nós cristãos conhecemos, Saulo estava indo àquela cidade para perseguir mais um discípulo fiel do Evangelho, Ananias. Eis que acontece um fato interessante. No primeiro momento, Saulo percebe algumas luzes que se diferenciavam da tonalidade solar. Algumas luzes. Então são várias luzes, vários espíritos que começam a se acercar daquele que se converteria às portas de Damasco. Mas Emmanuel vem nos narrar que logo depois daquelas primeiras aparições de luzes, veio uma luz ainda maior. Segundo as tradições, uma luz maior e mais forte do que o sol do meio-dia. Aquela luz que cegou, portanto, era o Cristo, ao lado daquele exército celestial que envolvia Saulo, no que o Cristo pronuncia as primeiras palavras, ao perceber que Saulo cai literalmente do cavalo. Aquele homem que no seu aspecto exterior caracterizava a dominação material do mundo, a dominação da força bruta, porque se vestia como um romano, tinha cidadania romana, andava nas chamadas bigas romanas e dominava as montarias como poucos, inclusive foi campeão das chamadas bigas na sua juventude na cidade de Tarso. Então aquele homem que no exterior tinha forças, no exterior dominava, estava caído no chão, no pó dos caminhos de Damasco, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E tantas vezes nós ficamos refletindo apenas na pergunta: por que me persegues? E não conseguimos analisar duas exclamações de Jesus: Saulo, Saulo, o chamando pelo nome, identidade espiritual, chamando-o para os compromissos que certamente havia assumido antes mesmo de reencarnar, porque ninguém vem para ser assassino, ninguém vem para errar, ninguém vem para cometer um crime. São as nossas escolhas equivocadas, meus amigos. Mas todos nós carregamos o DNA divino e ali o Cristo, intermediário de Deus, que nos mostrou com a própria vida o caminho da verdade. Ele certamente falava a alma de Paulo quando afirma: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele semblante extremamente sereno, mas gravemente triste. Naquelas luzes que emanavam da sua túnica, do magnetismo certamente que envolveu a figura do convertido de Damasco, que sem que ele percebesse encontrava-se de joelhos. O homem orgulhoso, prepotente, arrogante, estava de joelhos, imaginando que força deveria ser aquela que o visitava. Que força era aquela? E ele então pergunta: quem sois vós? Senhor? Quem sois vós? Senhor? E Emmanuel nos traz uma descrição belíssima, porque Emmanuel nos afirma que Jesus estava aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconfundível doçura, o Senhor respondeu. Então o Cristo emanava uma luz balsâmica e com muita doçura, apesar do semblante estar gravemente triste. Segundo Emmanuel, Jesus fala com doçura: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. E talvez essa afirmação do Mestre causara um impacto espiritual muito maior do que quando ele pergunta a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Afirmando que ele era Jesus. E então
Emmanuel tece alguns comentários dos quais eu gostaria de compartilhar para a gente perceber o que é um homem que fez escolhas equivocadas na vida, como nós fazemos, ao encontro do Mestre. Esse encontro, meus amigos, que todos nós temos, pelo simples fato de abrirmos um livro espírita, de abrirmos o evangelho que hoje nós temos, de ouvirmos uma palestra, de proferirmos uma palestra. Esse encontro nós continuamos tendo. Nós continuamos tendo os nossos chamados. O próprio Emmanuel, no prefácio do Paulo Estevão, fala que todo filho, menos ignorante, tem seu chamado diário para servir a Jesus. Mas às vezes o nosso orgulho nos cega, fazendo com que a gente não perceba esse chamado, que chega, muitas vezes, de forma sutil, mas com a mesma essência que teve Apolo de Tarso. Porque todos nós somos filhos do Altíssimo, somos irmãos de Jesus e temos o amor do mesmo Pai. E então Emmanuel vem nos afirmar de uma maneira linda o que ocorrera com aquele homem naquele momento da conversão. Então, viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Então, ele se curva diante do Cristo, em pranto compulsivo. O primeiro choro de Paulo ao se converter. E Emmanuel continua de uma maneira muito bela, poética e profunda, nos afirmando na próxima frase: dizer-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe confortaram o espírito e o nortearam até então na vida. Dizer-se-ia que o orgulhoso rabino fora ferido de morte. Tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele desenvolvia nos seus trabalhos estava caindo por terra. Porque ele acreditava numa lei de Moisés que dominaria pela força. E o amor não domina pela força. O amor não exige. O amor por si só transforma. Atrair é diferente de converter. E Saulo acreditava que com o poder da sua oratória ele iria atrair muitas pessoas para Moisés, e quando viu Estevão, no seu famoso discurso na Casa do Caminho, converter corações com sua doçura e com seu amor, ele foi tomado de ódio. Mas aqui ele percebe o equívoco. Foi ferido de morte. Inclusive, antes mesmo da aparição do Cristo, Paulo começa, em instantes, fazer uma retrospectiva de tudo o que havia vivido desde a sua infância. Muito semelhante às pessoas que estão passando pelo desencarne, ou aquelas que tiveram a chamada EQM, experiência quase morte, que numa fração de segundos eles conseguem fazer uma retrospectiva de tudo que havia vivido. E Paulo, de fato, naquele instante, morria para o mundo, para viver-se em Cristo. E Emmanuel, então, vai continuar com essa reflexão linda. Diante dos olhos, tinha agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Então, aquele Cristo pregado pelos homens do caminho, aquele Cristo de Gesiel, de Abigail, estava diante dos olhos dele. A mensagem da imortalidade era verdadeira. O Cristo era real. E aí Emmanuel continua com afirmativas a esse respeito, nos falando sobre o pensamento de Paulo naquele instante. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era a verdade pura. A palavra de Estevão era a verdade pura. Jesus é a nossa verdade pura. A crença de Abigail era a senda real, é o caminho verdadeiro, não é? Emmanuel continua, aquele era o Messias. Aquele era o Messias. Vejam que Saulo precisou ter acesso à mensagem da imortalidade para conceber que Jesus era real. Ele teve que entender a mensagem do Evangelho como uma mensagem que prospera depois da morte, porque é muito difícil acreditarmos em Jesus apenas nessa vida. E é por isso
que quando Paulo escreve esse capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, do qual mencionamos, ele termina o capítulo afirmando: aquele que crê em Cristo apenas em uma vida é o mais miserável de todos os homens. Aquele que crê em Cristo apenas em uma vida é o mais miserável de todos os homens. Emmanuel, portanto, continua nos falando: a história maravilhosa de sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Então a ressurreição era verdadeira, não é? E a gente não pode tirar a mensagem espiritual do cristianismo. O cristianismo sem o profetismo, sem a mediunidade evangelizada, sem a mensagem da imortalidade, é um corpo sem alma. Como nós teremos o nosso coração confortado, sabendo que nunca mais reencontraremos os nossos entes amados que nos antecederam na chamada morte do corpo físico? E não deve ter consolação maior para uma mãe que perdeu o filho e que ainda que permanecerá sentindo a dor da saudade, porque saudade é o amor que fica, mas aquela mãe passará a ter esperança. Aquela mãe passará a fortalecer sua fé, sabendo que um dia reencontrará o filhinho que partiu de forma prematura aos olhos do mundo, mas no tempo de Deus. E então, meus amigos, Emmanuel continua expressando o pensamento e o sentimento de Paulo naquele momento. Sim, ele, Saulo, via-o ali, no esplendor das suas glórias divinas. E que amor deveria animar-lhe o coração, cheio de augusta misericórdia, para vir encontrá-lo nas estradas desertas, a ele, Saulo, que se alvorava em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Então não era só a mensagem da imortalidade, mas era um amor tão sublime que o mestre, perseguido, foi ao encontro do perseguidor. Segundo Paulo, naquelas estradas desertas, e o deserto fala de vazio existencial, de vazio espiritual. E é o que a gente está observando hoje na nossa sociedade. Tantas pessoas com o chamado vazio existencial. Nunca houve tantas pessoas com processos seríssimos de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Nunca tantos jovens cometeram suicídio, autoextermínio. É falta de Jesus, meus irmãos, no coração dessa gente. O Mestre é misericordioso, mas ele não vai aparecer para todo mundo como apareceu para Paulo. Todos talvez queriam essa visão do Messias, mas poucos queriam sofrer o que Paulo sofreu. Porque quanto mais conhecemos a verdade, mais responsáveis somos pelo comprometimento que devemos ter com a palavra de Deus. Mas Jesus espera pacientemente que nós, que estamos tendo acesso a essa verdade, sejamos os teus intermediários para preencher o vazio no coração desses irmãos que jazem em trevas, que estão nessas estradas de Emaús, que escurecem sem a presença do Mestre, clamando que o Cristo caminhe do lado deles, mesmo que de forma inconsciente, esperando despertar em nossos corações a boa vontade em servi-lo. E então, Emmanuel ainda continua nos afirmando que Paulo, na expressão de sinceridade de sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de um minuto. Experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Então ele começa a ficar arrependido, ele começa a ter vergonha do que fez, ele começa a observar a compaixão e a misericórdia do Cristo. E aquilo ali que já tinha começado um choro compulsivo vai mudar de fase. E aqui a gente vai ver fases dos choros de Paulo ao se converter. Primeiro um pranto compulsivo, e agora Emmanuel vem nos afirmar. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Então a misericórdia e o amor de Jesus fez um pranto que era compulsivo se tornar um pranto que lavava o coração, que lavava o sentimento, porque o amor contagia. O amor e o bem contagiam de forma positiva aqueles que recebem. E então a gente vê um segundo momento das lágrimas que representam arrependimento, né, meus amigos? E Emmanuel continua. Quis falar, penitenciar-se, chamar suas infindas
clamar suas infindas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré. Mas a contrição sincera do espírito arrependido e dilacerado embargava-lhe a voz. Então ele quis fazer promessas, primeiro um choro convulsivo, depois um choro que lavou o sentimento, que lavou o coração, e agora um pranto que fazia ele engasgar. Ele queria falar, ele queria fazer promessas, ele queria falar da dedicação que teria ao Cristo, mas ele engasgava, ele travava, ele não conseguia nem falar. Tamanha emoção que se passava com o convertido de Damasco naquele encontro sublime com a verdade. E então, Emmanuel continua. Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando-o carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal. Então imagina, Jesus, que já estava causando toda essa emoção em Paulo, se aproximou dele ainda mais, olhou para Paulo demoradamente e colocou as mãos no ombro de Paulo, como se quisesse falar: estou contigo, agora nós estamos juntos, e juntos nós seremos muito mais fortes. E então Jesus fala com ele de forma paternal: não recalcitre contra os aguilhões. E essa frase de Jesus, ela é muito profunda e nós poderíamos entendê-la a três modos. Nós poderíamos entendê-las de forma literal, nós poderíamos entendê-la segundo as tradições da época e segundo a filosofia espiritual grega, que também utilizava-se esse termo. Então vamos lá, não recalcitres contra os aguilhões. Enquanto Paulo já tinha tido três fases do choro, do pranto, do arrependimento, que estava refletindo sobre a vida, sobre a verdade que se colocava na sua frente, uma verdade que era movida pelo amor. Naquele instante, houve essa afirmativa de Jesus: não recalcitre contra os aguilhões. Recalcitrar, na etimologia da palavra, nos fala em rebelar. Não se rebele, não se revolte. E aguilhão é um instrumento de flagelo, ou seja, não se revolte contra a dor. Essa é a forma literal de entendimento. Não se revolte contra a dor. Poderia servir para Paulo? Sim, poderia. No segundo momento, quais eram as tradições da cultura da época? Eles costumavam levar os animais, inclusive o gado, para ser marcado, como muitos ainda marcam os gados, né, os animais hoje em dia, com ferro quente, né, faz aquela marcação. Antigamente era ainda mais comum. E ali eles usavam o aguilhão para marcar aquele gado. Mas era muito comum o gado já saber que seria marcado, que passaria por aquele sofrimento, aquele padecimento, e o gado, então, o animal começava a pular, se debater, e na hora que ele seria marcado, ele se debatia e acabava queimando mais, ficando mais marcado e depois ter que passar pela marcação do mesmo jeito. Então, quando você se debate, quando você se rebela contra algo, o sofrimento fica maior, não é? Então, o Cristo, ele traz uma linguagem literal, ele traz um costume da época e ele ainda traz uma filosofia grega. Paulo não tinha só aquele aspecto exterior de dominação pela força dos romanos, mas ele era educado pelos melhores professores ao gosto grego, que era quem dominava nas questões intelectuais, não é? Então Paulo tinha os melhores mestres, ou seja, acreditava dominar todo mundo pelo intelectual. E dentro das tradições gregas, o não recalcitrar contra os aguilhões fala em não se colocar ou tentar ser maior do que uma força espiritual que é muito maior que a sua. Então ali Jesus falava com ele assim: olha, meu filho, não adianta você querer inventar uma doutrina que não é a minha. Porque mesmo enquanto fariseu, Paulo estava equivocado. Tendo em vista, se pegarmos o exemplo do próprio Gesiel Estevão, que tinha a mesma formação, mas entendia a lei de Moisés na sua pureza maior, não com as convenções do mundo. E então a gente percebe que mesmo servindo Moisés, ele estava servindo de forma equivocada. E Jesus então recomenda-o a não tentar ser maior e a não resistir àquela força espiritual que o convidava às portas de Damasco. E Emmanuel vem nos afirmar: Saulo compreendeu, desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas
o compeliam a cada momento e em qualquer parte à meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. E ele estava recalcitrando. Ele não estava aceitando essa força espiritual maior. E ali então ele compreendeu o efeito daquela frase cirúrgica que o Cristo fala na alma daquele que se convertia. E então Emmanuel prossegue. Sem que pudesse entender a grandeza divina daquele instante, os companheiros de viagem viram-no chorar mais copiosamente. Então os amigos ali acompanharam o quarto estágio de Saulo, que é um choro mais copioso, quando ele percebe realmente que não poderia continuar resistindo àquela força espiritual maior, porque o seu sofrimento, o seu martírio, o seu flagelo, aquele aguilhão ia machucá-lo ainda mais. E aí então Emmanuel vem falar de um quinto momento do pranto de Paulo. O moço de Tarso soluçava. Já viram a criança quando chora muito, chora demais, e no final daquele pranto começa a soluçar? Paulo então já estava como aquela criança, que já estava começando a querer cessar o choro, mas como uma criança espiritual ainda soluçava. Ante a compreensão doce e persuasiva do Messias Nazareno, considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos, caminhos escabrosos e ingratos. Então ele começa a perceber o tempo que ele perdeu, não é? Nem por isso ele desanimou. Porque às vezes a gente fala assim, eu já errei tanto, já estou no final da vida. Gamaliel, que foi um dos que fizeram um convite para Paulo servir a Jesus, ele que era pai espiritual de Paulo, afirmou para Paulo o seguinte: meu filho, em qualquer momento nós podemos e devemos operar a nossa iluminação íntima. É o que eu vou fazer. Então, a qualquer momento, meus irmãos, nós podemos e devemos nos transformar em Jesus Cristo. Doravante necessitava reformar o patrimônio dos seus pensamentos mais íntimos. A visão de Jesus ressuscitado aos seus olhos mortais renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Jesus imortal renovava as concepções religiosas de Paulo, que certamente começou a entender melhor Moisés e os profetas, compreendeu melhor a mensagem do cristianismo. Por isso que a mensagem do amor precisa estar embalada a mensagem da imortalidade. Certo, o Salvador apiedara do seu coração leal e sincero, consagrado ao serviço da lei, e descera da sua glória, estendendo-lhe as mãos divinas. Então Paulo também ele tinha sua lealdade, mas ele não conseguia ter acesso à verdade. Portanto, ele era um cego tentando conduzir outros cegos. E vejam quanto nós precisamos ser gratos em ter a doutrina espírita para nos iluminar. Porque hoje essa mensagem ela é falada de uma forma muito natural, muito clara. Nós conhecemos o Evangelho e o Cristo de uma maneira mastigada. Lá em Minas Gerais a gente costuma falar, o Espiritismo coloca o queijo e a faca na nossa mão, então tá fácil comer o queijo. Tá fácil de participarmos desse banquete, desse alimento que fará com que a gente não sinta mais fome, não é? E aí Emmanuel continua. Ele, Saulo, era a ovelha perdida nos resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Jesus era o pastor amigo que se dignificava a fechar os olhos para os espinheiros ingratos, a fim de salvá-los carinhosamente. Inclusive, quando Paulo recebe o primeiro convite a servir Jesus, que foi através de Gesiel, na Casa do Caminho, a mensagem que Gesiel lê, abrindo ao acaso entre aspas, está no capítulo 10 de Mateus, nos itens 5 e 6. Mas, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e dizei a elas que é chegado o reino dos céus. Então esse era o único discurso do Evangelho que Saulo conhecia. Porque ali Estevão faz uma palestra maravilhosa, trazendo todas as profecias do Velho Testamento sendo cumpridas em Jesus, a partir dessa leitura da ovelha perdida. E ali Paulo percebe que ele era a ovelha perdida.
mostrando pra gente que mesmo aquela pessoa que aparentemente não está interiorizando a mensagem, em algum momento aquela sementinha vai brotar no coração dele. Foi o que aconteceu com Paulo nesse instante. A pregação de Estevão fazendo efeito, não é? No seu íntimo. Vejam que lindo. Num ápice, o jovem rabino considerou a extensão daquele gesto de amor do Cristo, né? Então ele estava meditando tanto que o Cristo foi amoroso em ainda acreditar num homem que perseguia, que matava os que seguiam Cristo. As lágrimas brotaram-lhe do coração amargurado, como a linfa pura de uma fonte desconhecida. Então, quando ele reflete no amor de Jesus novamente, aquele choro que estava diminuindo, que estava soluçando, volta a brotar como uma nascente de água cristalina do coração de Paulo. Então, um segundo pranto, né? Um sexto estágio do choro de Paulo no caminho de Damasco. E aí Emmanuel continua. A ideia de um lar, recordou de súbito as provações rígidas e dolorosas. A ideia de um lar morrera com Abigail. E ele tinha uma esperança muito grande em constituir família, né? Em ter um ideal ao lado daquela mulher que ele tanto amava, mas ele acabou a perdendo, não é? Sentia-se só e acabrunhado. Então ele estava num momento íntimo de muito sofrimento, de muita angústia, de remorso, não é? E aí o arrependimento brotando em cima disso tudo. Doravante, porém, entregar-se-ia ao Cristo. Então vejam que lindo. Enquanto ele sofria, enquanto padecia, enquanto teoricamente era uma vítima do sofrimento e da própria consciência, ele percebeu que deveria então se entregar a Jesus. E às vezes nós nos entregamos ao vitimismo. A gente não sai do lugar. A gente percebe a extensão das nossas faltas e tendo acesso à verdade, a gente recua. Não, vamos adiante, vamos ter coragem. E coragem, na sua etimologia, vindo do latim, significa vamos agir com o coração. Mas agir, pondo sentimento. Porque só o sentimento é capaz de neutralizar o nosso ódio. Não é verdade, meus irmãos? E a gente dá sequência, já finalizando essas reflexões, afirmando o seguinte. E tudo o evidenciaria para provar-lhe que sabia compreender o seu sacrifício, amparando-o nas sendas escuras das iniquidades humanas, naquele instante decisivo do seu destino. Banhado em pranto, como nunca acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. Então vejam que aqui teve um outro pranto, o sétimo choro, ou sétimo nível do choro de Paulo, não é? Banhado em pranto. Então já era um pranto que molhou a roupa e o corpo de Paulo inteiro. E ali, sob o sol escaldante do meio-dia, em 7 estágios do choro, e aí o número 7 também fala muito nas tradições de maturidade, de fechamento de ciclo, né? Ele faz a sua primeira profissão de fé. Senhor, que queres que eu faça? E essa lição, meus irmãos, serve muito a todos nós, que muitas vezes também buscamos conhecer a verdade para estarmos libertos, mas poucas vezes nos colocamos de joelho e falamos o que Paulo falou. Senhor, que queres que eu faça? Poucas vezes falamos o que Ananias falou. Eis-me aqui, Senhor. O que Maria de Nazaré afirma também a Gabriel, que a palavra do Senhor se cumpra na sua serva. Que estejamos dispostos a servir segundo a vontade do alto, para assim, meus amigos, conseguir nos libertar dessas algemas, dessas prisões fluídicas que tanto nos prendem ainda à matéria, gozando, portanto, de uma liberdade espiritual maior, na medida em que nos esforçarmos para servir Jesus, e assim teremos acesso dia a dia a pequenas parcelas dessa verdade que ora nos ilumina, e que Jesus possa iluminar a vida de cada um de vocês. E uma vez mais, que Ele continue iluminando a Escola Espírita Maria de Nazaré, para que através do próximo século o Cristo continue sendo a referência e o dirigente desses trabalhos maravilhosos. Muita paz a todos e que o Cristo continue nos confortando.